a palavra de Deus. Por favor, Laís. Obrigado. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, verso 7 ao verso 13. Gênesis capítulo 3, verso 7 ao verso 13. Irmãos, que texto rico esse desta noite. Que texto fantástico esse texto que nós iremos hoje meditar. Vamos então, nesse momento, ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado por tudo que já foi realizado aqui. E queremos nesse momento pedir pela ministração da palavra do Senhor, que agora, ó Deus, nada nos impeça de compreender esse texto. O Senhor santifique a nossa mente, o Senhor nos dê atenção, o Senhor nos dê vontade de ficar, ó Deus, sentados, aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor nos dê vontade, ó Deus, de pensarmos nas coisas que estão aqui registradas na Bíblia. E que isso, ó Deus, seja de honra e glória ao Teu nome. E é assim que eu te peço, e em nome de Jesus te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito importante para a nossa compreensão de uma doutrina fundamental, chamada doutrina da depravação total. E essa doutrina, ela é uma doutrina distintiva da teologia reformada. E essa é uma doutrina que ela é imprescindível para a nossa compreensão a respeito de como Deus salva o ser humano. Ela é uma doutrina muito importante. Ela é a primeira doutrina daquele que a gente chama de os 5 pontos do calvinismo. Quais são esses 5 pontos? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Essas 5 doutrinas, elas de alguma maneira nos ensinam a maneira pela qual o ser humano ele foi resgatado do seu pecado para ser salvo em nome de Jesus. Mas a pergunta que fica nesse momento para mim e para você é: por que essa doutrina ela foi colocada em primeiro lugar? Por que no acrônimo TULIP, essa doutrina da depravação total, ela está em primeiro lugar? Ela está em primeiro lugar, irmãos, porque ela é a base, ela é o sustentáculo de tudo aquilo que vem adiante, as 4 outras doutrinas.
Se você tira, portanto, a doutrina da depravação total, todas as outras 4 doutrinas, elas não fazem sentido. Por exemplo, não faz sentido você falar de eleição incondicional se você não é pecador. Ora, como é que Deus vai eleger alguém de forma incondicional se você é bom, se você não pecou? Não existe essa questão de eleição incondicional. Se todo mundo é bom, se todo mundo não pecou, então não existe, portanto, razão de uma eleição incondicional. Nem muito menos expiação limitada. Pô, que história é essa de perdoar alguns, se simplesmente não há o que ser perdoado? Então, e assim sucessivamente. Essa doutrina, portanto, ela é a mais importante, ou talvez a base de todas as demais. Mas o que é que significa depravação total, irmãos? Quando João Calvino e os demais reformadores defenderam a doutrina da depravação total, eles estavam dizendo que, devido à queda de Adão, o primeiro pecado de Adão, que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, toda a humanidade, eu e vocês, inclusive, nós herdamos o pecado dele. Ele era o nosso representante. E porque ele era o nosso cabeça federal, e porque ele nos representava, portanto, todos nós herdamos o seu pecado. E é por isso que nós cantamos agora há pouco o Salmo 32, e o Salmo 32 fala que nós nascemos em pecado nos concedeu a nossa mãe. Todas as áreas da nossa vida, elas foram afetadas pelo pecado, e é por isso que se chama depravação total. Não é porque não é porque o nosso pecado ele chegou, por exemplo, num ponto, numa capacidade que seja o máximo de corrupção possível. Não. Mas significa dizer que todas as áreas do nosso ser, o nosso pensamento, as nossas afeições, as nossas obras, todas elas foram corrompidas pelo pecado. Nós não conseguimos por nós mesmos, irmãos, ser bons. Nós não conseguimos parar de pecar. Por isso que nós somos, portanto, depravados. É isso que as Escrituras nos ensinam. Por isso que para nós reformados, nós entendemos que a salvação não é uma escolha do ser humano, porque o ser humano, por natureza, ele não consegue ir a Deus por sua própria vontade, mas é, sobretudo, um ato gracioso da parte de Deus. Deus tem que agir em nosso coração, através da atuação do seu Espírito Santo, para que nós possamos buscar a presença de Jesus Cristo e sermos salvos por Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, isso é um distintivo da nossa teologia. Você não vai escutar isso em todos os lugares. Só em uma igreja reformada você vai escutar isso. Se você for, por exemplo, numa sinagoga, se você for não vá, você não vai ganhar nada. Você vai perder. Mas se um dia você for numa sinagoga, você vai encontrar lá o rabino dizendo assim, que o pecado de Adão foi o pecado dele. Isso não tem nada a ver comigo e com você. O pecado de Caim foi o pecado de Caim. Isso não tem influência nenhuma sobre mim e sobre você. E assim, consequentemente, de maneira que quando alguém nasce, para o rabino, ele é responsável pela sua própria vida. E ele inicia a sua vida, ele pode, portanto, viver uma vida boa, justa, e é por isso que no Novo Testamento você vai encontrar tantos fariseus querendo falar de boas obras, salvação por boas obras. Os judeus pensam assim, eles não acreditam que o ser humano ele é depravado totalmente. Os arminianos, que se constituem na maioria das igrejas evangélicas brasileiras, os arminianos também, eles dizem que o ser humano não é depravado totalmente. Enquanto o reformado diz assim, nós só fazemos aquilo que é de alguma maneira relacionado ao pecado, o arminiano diz que
a vontade do homem, ela é livre, de tal maneira que, embora o homem tenha pecado, ainda existem resquícios de bondade no homem capazes de ele buscar, pela escolha dele próprio, a presença de Deus. É por isso que em igrejas arminianas, ao final da pregação, mesmo que não seja algo bíblico, eles dizem assim: quem quer aceitar Jesus nessa noite? Levante uma das suas mãos. Aí alguém lá no meio do auditório vai levantar a mão, aí o pastor chama aqui na frente e ele faz uma oração e a pessoa então virou crente. Para o reformado, isso não. Primeiro, a Bíblia não fala em nenhum momento, os apóstolos em nenhum momento pediram para levantar a mão. Alguém levanta a mão. Não. A vida cristã do indivíduo, ele começa, de fato, quando o Espírito Santo atua no coração dele e ele professa publicamente a sua fé através do seu batismo. Olha isso no Novo Testamento. Então, nós entendemos, irmãos, que a salvação não é algo que vem da vontade humana, porque o ser humano, ele é pecador. O pecado agiu de tal maneira no íntimo do ser humano que ele não pode buscar a Deus por sua própria iniciativa. E os arminianos dizem que não concordam com isso. Por isso que eu acho que esse texto vai nos ajudar a tratar dessa questão. Esse texto, irmãos, que acabamos de ler, ele é um texto que fala a respeito dos efeitos terríveis do pecado na vida da humanidade. Se você ler Gênesis capítulo 2, você vai perceber que o modo como o ser humano, ele se relacionava com Deus, e o modo como Adão e Eva, eles se relacionavam um com o outro, era uma coisa. Mas quando você vai para Gênesis 3, a coisa muda. É uma realidade totalmente diferente. O relacionamento do homem com a sua mulher mudou. O relacionamento do homem com o solo de onde o homem havia sido criado mudou. E o relacionamento do homem com Deus mudou em Gênesis 3. Mas o que foi que aconteceu para mudar tanto de Gênesis 2 para Gênesis 3? Você sabe, não é? Deus, ele havia dito para o homem, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse assim, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E o que foi que aconteceu, irmãos? O ser humano, ele pecou ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele preferiu acreditar numa cobra falante do que acreditar na inerrante, na inspirada e na infalível palavra de Deus. E os efeitos, irmãos, dessa desobediência são encontrados aqui nesse texto. Portanto, meu objetivo nesta noite, irmãos, é expor esse texto da palavra de Deus para mim e para você, mostrar para os irmãos os efeitos terríveis da depravação humana na minha vida, na sua vida, e principalmente mostrar para você como a graça de Deus se manifesta nesse texto, na vida dos nossos primeiros pais, para que, se for assim da vontade do Senhor, alguém aqui nessa noite possa ser salvo pelo nome de Jesus. Então vamos iniciar a exposição da palavra de Deus. Abra, por favor, sua Bíblia novamente em Gênesis 3, verso 7, nós vamos começar a explicação do texto. Diz assim, veja só o que aconteceu depois de Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz assim o texto da palavra de Deus. Abriram-se então os olhos de ambos, ou seja, de Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito bem, meus irmãos. Neste versículo aqui, meus irmãos, nós encontramos o primeiro efeito, a primeira consequência do pecado na vida da humanidade. Qual foi o primeiro efeito, irmãos? De acordo com esse versículo aqui, trata-se de algo chamado vergonha. É verdade que o texto não diz isso expressamente, ou seja, com palavras. Você não encontra a palavra vergonha aqui. Mas é claramente deduzível a partir do que nós encontramos
em Gênesis 3:7, que o que o homem e a mulher passaram naquele momento em que pecaram foi algo chamado de vergonha. O texto diz aí que o homem e a sua mulher, percebendo que estavam nus, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram roupas íntimas para si. Eles procuravam alguma coisa que pudesse cobrir as suas partes íntimas, porque eles estavam envergonhados. Então, esse é o primeiro efeito do pecado na vida do ser humano, é a vergonha. Mas o que é vergonha, irmãos? Eu diria para os irmãos, em termos simples, que vergonha é aquele sentimento que nós temos de que existe algo errado em nós, ou que existe algo, ou que nós fizemos alguma coisa de errado e as outras pessoas sabem. Entendeu? Então, aqui a Bíblia está dizendo que diante daquilo que Adão e Eva fizeram, eles se sentiram envergonhados. E os efeitos dessa vergonha tomaram alguma conotação sexual. O texto diz aqui que eles se viram nus e eles sentiram vergonha um dos outros. Nós não sabemos muito bem entre si, mas parece que essa conotação sexual estava presente certamente aqui nesse primeiro sentimento. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos nesse sentido é que isso é uma grande novidade na história da humanidade. Por que é uma grande novidade? Porque lá no final do capítulo 2, a Bíblia diz que o homem estava nu, a mulher estava nu, e diz lá no final do capítulo 2 que eles não se envergonhavam. Ou seja, isso agora é uma novidade, o fato deles se envergonharem por causa disso, né? Depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a sentir vergonha da sua nudez. Portanto, houve uma mudança no relacionamento do homem e da mulher, do primeiro casal, né? Eles, até pouco tempo atrás, antes de pecarem, eles conviviam com a nudez de forma muito natural, mas depois que eles pecaram, eles sentiam vergonha da sua nudez. E isso, irmãos, é um efeito do pecado. Olha, quando você vive em uma união conjugal saudável, a Bíblia diz que é bendito o leito sem mácula. A nudez, ela é uma coisa que, para um casal temente ao Senhor e que vive de acordo com os preceitos do Senhor, isso pode servir de deleite, mas para aqueles que não vivem, isso é uma coisa terrível. Em Gênesis no capítulo 2, o homem e a mulher não se envergonhavam. Eles viviam um casamento maravilhoso. Mas quando você chega em Gênesis no capítulo 3, por conta do pecado, eles se sentem envergonhados, que é uma coisa própria de pessoas que estão divorciadas. Eu já conheci muitas pessoas divorciadas, já aconselhei muitas pessoas divorciadas. A pessoa divorciada vai, chega para mim e diz: pastor, hoje eu olho para fulano, ou olho para cicrano, e quando eu olho, pastor, eu sinto a vergonha. Você percebe a mudança? Houve uma grande mudança, portanto, entre Gênesis capítulo 2, antes do pecado, e Gênesis capítulo 3. Isso é um efeito da depravação humana por conta do pecado. Então, esse é um aspecto interessante. Um outro aspecto interessante presente nesse texto, mas que não é algo assim, não é algo tão evidente, mas que os seminaristas precisam, os que estão aqui precisam saber disso, é que existe um jogo de palavras aqui em hebraico. Você chega lá no capítulo 3, versículo 1, diz lá, tem um adjetivo lá em hebraico, em Gênesis 3:1, que diz que a serpente ela era a mais astuta. Em hebraico essa palavra é a palavra arum. É um adjetivo chamado arum. Ela é a mais astuta, ela é a mais sagaz de todos os animais selváticos. Lembre-se disso. Astuto é o quê? Arum. E aí quando você chega lá no capítulo
3, versículo 7, 6 versículos depois, você vai encontrar um outro adjetivo, que é o adjetivo nu. Esse adjetivo nu em hebraico é eirum. Não parece? Arum, eirum. Ou seja, a serpente ela era mais sagaz, ela era arum. Agora o primeiro casal ele está nu. Eles estão nus. Eirum. O que é que isso está nos ensinando, irmãos? Essa é uma maneira artística, essa aliteração, é uma maneira artística do autor bíblico inspirado, dizer que o ser humano, por conta do seu pecado, ele se tornou semelhante à serpente. Ele tomou de alguma maneira a natureza da sagacidade da serpente. Tanto é que agora essa sagacidade tomou uma conotação sexual. Antes do pecado, eles viam a nudez um do outro e aquilo ali era uma coisa inocente. Embora houvesse júbilo, eles soubessem o que cada parte do seu corpo representava. Mas a partir do pecado, houve uma outra conotação. Agora o ser humano, ele é muito parecido com Satanás. Ele é astuto. Ele tem sagacidade. Ele queria conhecimento, não é do bem e do mal, o ser humano? Pois é, agora ele caiu no jogo da serpente, agora ele tem um conhecimento. E agora o que ele ganhou foi o conhecimento da sua própria nudez, de uma forma negativa. Não é? Pois bem, então, aqui nesse versículo de número 7, o que nós vemos em primeiro lugar, o primeiro efeito do pecado do ser humano é justamente essa vergonha entre o primeiro casal. Mas a vergonha desse primeiro casal, entre ambos, é apenas um prelúdio, é apenas uma introdução, é apenas uma preparação para aquilo que seria a vergonha de Deus. A vergonha para com o Senhor, de acordo com o versículo de número 8. Veja só, versículo 8. Leia comigo, por favor, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Muito bem, o texto aqui nos conta que quando o primeiro casal ouviu a voz do Senhor, eles se esconderam do Senhor. Mas quando e como Adão e Eva, eles se esconderam do Senhor? Quando é que eles se esconderam? O texto nos diz aí que foi quando eles ouviram a voz do Senhor que andava pela, olha aí, versículo 8, pela viração do dia, certo? Olha só, irmãos, que coisa interessante. O texto diz aqui, meus irmãos, que o Senhor Deus, ele andava no jardim do Éden. Olha que coisa interessante, ele andava no jardim do Éden. Mas Deus não é espírito, irmãos? Como é que Deus anda? O texto está dizendo aqui que Deus anda. Isso aqui, irmãos, é aquilo que alguns teólogos reformados chamam de teofania. Muitas vezes, irmãos, o Deus que é espírito e invisível, ele toma forma para se acomodar às necessidades e ao conhecimento da humanidade. Você encontra isso muitas vezes no Antigo Testamento. E a forma mais comum pela qual Deus muitas vezes toma forma no Antigo Testamento e finalmente tomará forma no Novo Testamento com o Senhor Jesus Cristo, é a forma humana. Então, Deus muitas vezes ele toma forma humana, e isso é um aspecto do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Se existe um ser, se é que a gente pode dizer assim, materialmente falando, parecido com Deus, é o ser humano, fisicamente falando. Porque lá no Jardim do Éden, o texto diz aqui que Deus ele andava pelo Jardim do Éden, e certamente essa era a forma humana, certo? Então, Deus ele está presente ali no Jardim do Éden pela viração do dia.
Em hebraico, essa expressão, ela literalmente é o vento do dia. Tem um comentarista, o nome dele, ele é um comentarista judeu, chamado Cassuto, que eu li o comentário dele, ele diz que essa é uma expressão idiomática antiga para falar a respeito daquele período da noite, quando o sol se baixa, aí à noite, assim, quando dá aqui o BR-Obró, aqui em Teresina, por exemplo, o sol, aquele calorão se baixa, no finalzinho da noite, não tem um ventinho? Não tem? Né? Lá no seminário a gente vê, é como se fosse o vento do deserto, vai o vento. Né? Pronto, o texto está dizendo aqui que depois de um determinado período de tempo, eles pecaram talvez de manhã, não sei. Eles fizeram roupas, eles sentiram vergonha, fizeram roupas para si. Eles passaram o dia inteiro sentindo a culpa do pecado, sentindo a vergonha da sua nudez. E finalmente, quando o sol se pôs, e quando começou a ver, portanto, a escuridão da noite, Deus ele veio ao encontro de Adão e Eva. Não é? E provavelmente quando Deus estava andando lá no jardim do Éden, Deus disse assim: Adão, Adão, onde é que você está, Adão? Deus provavelmente agiu dessa maneira. E foi nesse momento que Adão e Eva, eles se esconderam da presença do Senhor. A cena aqui é muito semelhante à de um pai, quando vai chamar um filho, e um filho desobedeceu o pai, o filho vai e se esconde, porque está com medo de ser disciplinado pelo pai. A ideia aqui, portanto, é essa. Mas eu quero que você perceba que Deus ele está agindo de forma amorosa. Deus ele está agindo aqui de uma maneira de uma pessoa chegada. Porque antes do homem pecar, ele tinha a bênção de Deus, tinha comunhão com Deus. E agora, mesmo depois de pecar, a gente percebe a graça de Deus, Deus indo ao encontro do homem pecador. Mas o homem, por outro lado, o homem e a mulher, em vez de, quando ouvissem a voz do Senhor, em vez de correrem para os braços do Senhor, o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam da presença do Senhor. De forma lastimável eles fizeram isso. Quando eles ouviram a voz do Senhor Deus pelo jardim, eles surgiram para se esconder entre as árvores do jardim. Eles estavam tentando fazer uma coisa, irmãos, que é impossível. Como você pode se esconder de Deus no jardim de Deus? Como você pode se esconder de Deus naquele Deus que está em todos os lugares, naquele Deus que sabe de todas as coisas? Pois é. Então, foi aqui no jardim do Éden que nós encontramos a primeira fuga humana do pecado. E esse é um outro sinal da depravação humana. O homem não apenas tem vergonha do seu pecado, mas também o homem, ele se esconde de Deus. Existem várias maneiras de se esconder de Deus. E a exemplo de como Adão se escondeu de Deus, muitas pessoas hoje em dia se escondem de Deus para tentar fugir deste Deus que promete juízo contra o pecado. Por exemplo, o ateísmo, irmãos, é uma tentativa de fuga de Deus. O ateu, embora não existe nenhum ateu, irmãos, verdadeiro. Todos os ateus, eles sabem que Deus existe. Eles sabem que Deus existe. Mas eles tentam dizer tão veementemente que Deus não existe, justamente para fugir daquilo que seriam as consequências do seu pecado. Porque se Deus não existe, não haverá ninguém superior a mim que porventura vá julgar os meus pensamentos, nem as minhas obras, nem as minhas atitudes. Mas isso tudo é uma coisa em vão. Porque como é que nós vamos poder se esconder daquele que vê todas as coisas? Como nós vamos fugir da presença daquele que está em toda parte, que tudo vê? Onde quer que o homem vá, Deus estará ali. Tudo Deus vê. Todos os homens Deus conhece. O salmista, no Salmo 139, ele orava a Deus dizendo assim: para onde me ausentarei do teu espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Percebe? Não tem como você fugir da presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Não há como escapar de Deus no mundo de Deus. Não há caminho a percorrer longe de Deus. Não há como se esconder dele. Mas é isso que o pecador tenta fazer. Até no dia do juízo. O livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, vem dizendo que os ímpios, no dia do juízo, vão se voltar para os montes e para os rochedos, e eles vão dizer assim: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá sustentar? Quem poderá, portanto, suster-se? Você percebe? Ninguém. Nem no dia do juízo vai ser possível alguém se esconder de Deus, porque não há lugar neste mundo que alguém possa se esconder do Senhor. E no dia do juízo Deus vai caçar todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Mas por outro lado, enquanto Deus vai julgar todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, quanto aos pecadores eleitos, aqueles que se arrependem dos seus pecados, Deus ele vai se demonstrar de uma forma graciosa, e é isso que nós vemos no versículo 9. Veja só o versículo 9. Nesse versículo nós encontramos a primeira visão da graça de Deus em todas as Escrituras. Veja só. Veja só o versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ou seja, o texto aqui está deixando implícito que Deus encontrou Adão. Adão estava fugindo e diz aqui o texto que Deus chamou ao homem. Ou seja, Deus o encontrou e lhe perguntou: onde estás? Perceba aqui a maneira como Deus agiu, irmãos. Deus, ele não mandou um raio para fulminar Adão. Se Deus fizesse isso, irmãos, Deus estaria certo? Deus seria justo? Deus seria justo. Se Deus fizesse isso, Deus estaria completamente certo. Mas em vez disso, em vez de Deus mandar um raio do céu para fulminar Adão, a Bíblia diz que Deus chamou o homem e perguntou: Adão, onde é que você estava, Adão? E a forma como em hebraico está isso aqui é uma maneira muito interessante. Em hebraico, os alunos daqui dos seminaristas vão perceber que foi uma palavra. Deus fala uma palavra, é um tom amoroso. Deus ele não vai falar irado. O texto aqui não diz que Deus falou irado. Ele não usou uma retórica severa. Mas ele falou como um pai fala um filho. Né? Ele chegou e com uma palavra, Deus disse assim: onde? Onde, Adão? Onde é que você estava? Tanto é que quando Deus pergunta aí: Adão, onde estavas? Você olha bem e você sabe que Deus ele não precisava de nenhuma informação, porque Deus sabe de tudo. Mas por que que Deus perguntou para Adão assim: Adão, onde é que você estava? O objetivo de Deus, irmãos, é fazer uma espécie de introspecção em Adão. Deus ele quer que Adão ele reflita sobre o seu pecado e ele venha confessar o seu pecado. Na hora que Deus disse assim: Adão, onde é que você estava? Era para Adão dizer o quê? Senhor, eu pequei. Senhor, eu fugi. Senhor, eu estava fugindo da sua presença porque eu fiz algo de muito errado. Não é? Mas Adão não agiu dessa maneira. A despeito de Deus ter procurado Adão da maneira assim, mais amorosa possível. Por isso eu acho que aqui é a primeira dramatização da graça de Deus. O homem ele merecia ser consumido pelo seu pecado. Mas aqui Deus está procurando um pecador.
E ele está procurando um pecador para se reconciliar com esse pecador. Essa é a primeira vez onde nós vemos a graça de Deus a pessoas que não merecem. Como é que Adão deveria ter reagido? Adão deveria ter reagido assim: Senhor, eu estou em pecado, eu desobedeci, eu pequei, Senhor, perdoa-me, por favor. Mas ele disse isso, irmãos? Ele não disse isso. Veja só o que é que ele disse, versículo 10. Leia comigo, por favor. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus irmãos, aqui o texto está dizendo que em vez de Adão reconhecer a sua culpa, em vez de se arrepender e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, Adão ele respondeu de forma evasiva. Ele respondeu com meias verdades. Por que meias verdades? Por um lado, é verdade que ele estava com medo de Deus. E isso é verdade. Ele disse que estava com medo de Deus. Isso era verdade. Mas, por outro lado, ele mentiu quando ele disse a razão do medo dele. O texto diz aqui que Adão disse que estava com medo por causa da sua nudez. E sabe, irmãos, nudez não dá medo para ninguém. Nudez dá o quê? Dá vergonha. Ok? E se você lembrar bem, ele fez roupas para si, para cobrir a sua nudez. É verdade que essas roupas que ele fez para cobrir a sua nudez era de folhas de figueira. Lá na minha casa, no jardim, a minha esposa tem figueira lá. Se você um dia pegar uma folha de uma figueira, você vai perceber que ela é muito pequena. Não dá para fazer uma peça íntima com ela. Isso é um efeito da depravação humana, pensar que uma folha de figueira dá para fazer alguma peça íntima. Mas o ponto aqui, irmãos, é que Adão está mentindo. Adão, ele sente medo de Deus não por causa da sua nudez, mas por causa daquilo que Deus havia dito lá em Gênesis 2:17. No dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E agora então, quando Deus estava chegando lá no jardim do Éden, pela viração do dia à noite, procurando o primeiro casal, Adão, onde estás, Adão, onde tu estás? Adão pensou: Deus está vindo até a minha presença para me matar. Porque ele disse que certamente me mataria. Foi então nesse contexto que Adão mentiu. E aqui, meus irmãos, nós encontramos outro efeito do pecado. Qual é o outro efeito do pecado? O ser humano mente. Mente para esconder pecado. Mente ou não mente, irmãos? Meu Deus do céu. Como os homens mentem de todo tipo para esconder que são pecadores. E essa é outra marca da depravação. Adão, ele não apenas se escondeu de Deus, mas ele também não disse a verdade, ele disse meias verdades. E eu estou cansado de escutar gente falando meias verdades. Pessoas contando a metade da história. Por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas não querem reconhecer que são pecadoras, elas são orgulhosas demais, elas não querem reconhecer que são pecadoras. E Adão, ele não disse nada sobre o pecado dele. Ele não falou nada de ofender a Deus. Ele na verdade, estava com medo das consequências do pecado dele. E é assim na vida de muito pecador. Eu sei disso porque eu sou pastor. Às vezes eu vou conversar com alguém a respeito de determinado pecado que a pessoa cometeu. A pessoa não está preocupada na glória de Deus que foi manchada, no relacionamento com Deus. A pessoa está preocupada em quê? É nas consequências do seu pecado. É no dinheiro que vai faltar. É na ausência dos filhos. E outras coisas mais. Esse é outro efeito, irmãos, da depravação do homem. É a mentira. Certo? E aqui Adão, ele não vai falar a verdade. E é porque Adão não vai falar a verdade, Deus vai aprofundar a conversa. Veja só o versículo 11. A primeira parte do versículo 11. Olha como Deus vai aprofundando as perguntas. Deus, ele chega para Adão e diz assim: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu?
Deus chegou para Adão e disse assim: Adão, até uma horinha dessa atrás você estava nu e você não se incomodava com isso. Eu lhe criei nu, Adão. E até pouco tempo atrás estava tudo normal. Quem de repente ensinou para você que estar nu era uma coisa inapropriada? Quem foi que lhe ensinou, Adão? Quem te disse isso? Quem trouxe isso à tona? Quem, Adão? Quem foi, irmãos, que ensinou a Adão que a nudez era uma coisa errada? Ninguém. Adão não tinha nenhum vizinho. Ele não tinha nenhum animal falante. A serpente, ela não falou nada acerca da nudez, não é? A resposta estava na clara. Se Adão falasse a verdade, ele ia dizer assim: Senhor, ninguém me disse. Eu mesmo entendi que isso era errado, não é? Dele mesmo surgiu esse aspecto, mostrando que o pecado vem do homem, a origem do pecado é dentro do homem. Agora você entendeu o porquê de Deus fazer essa pergunta, não é? Por que Deus está fazendo essa pergunta? Adão, quem foi que te disse que você estava pelado? Quem foi que te disse que você estava nu, Adão? Essa era mais uma oportunidade que Deus estava dando para Adão confessar o pecado. Mas qual foi a resposta de Adão, irmãos? Ele deveria ter dito assim: Senhor, ninguém nos disse isso. Foi quando eu pequei, quando eu desobedeci, eu e a minha esposa ficamos com medo do Senhor nos consumir. E aí nós nos guardamos, nós estávamos assim, não é? Essa era a oportunidade que Deus estava dando para que o homem confessasse o seu pecado. Mas o que foi que Adão respondeu ao Senhor? Quem te fez saber, Adão? Adão não respondeu nada, irmãos. Adão não respondeu nada, ele preferiu o silêncio. E aí então Deus foi direto ao ponto. Veja só o restante do versículo 11. Leia comigo. Comeste da árvore que... Deus não poderia ser mais específico, não é? Deus perguntou a Adão, será se isso que aconteceu com você foi porque você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será? Foi isso que aconteceu, Adão? Você me desobedeceu, Adão? Foi isso? O que era que Adão tinha que dizer, irmãos? A única coisa que Adão podia dizer era: sim, Senhor, eu fiz isso. E desde que eu fiz isso, eu senti vergonha e medo, e é por isso que eu estou me escondendo. Era para ele ter dito isso, e ele disse isso, irmãos. Ele não disse isso. Veja a resposta que ele deu para Deus. Olha a desculpa esfarrapada. Versículo 12. Leia comigo. Então... Meu Deus do céu. Olha aqui o que é que Adão, ele respondeu. Irmãos, Adão, ele respondeu a Deus, transferindo a culpa dele para outra pessoa. Ele transferiu a culpa para a esposa dele. E é muito interessante, irmãos, quando a gente vai ler em hebraico aqui, estou falando hoje muito em hebraico porque esse texto é um texto muito rico. Quando você vai ler em hebraico, os meninos aqui, os seminários sabem, o texto aqui vai mostrar que Adão, ele vai enfatizar a mulher. Ele vai colocar, as primeiras palavras, é tudo relacionado à esposa dele, a Eva. Diz, olha, a mulher, a culpa é dela, é uma questão de ênfase, não, a culpa não é minha. Está dizendo, Senhor, eu sou a vítima dessa história todinha aqui. Olha, sou eu que sou a vítima, porque até ontem eu estava solteiro. Aí eu dormi, e aí quando eu dormi, o Senhor abriu aqui um pedaço de mim, tirou uma costela e fez essa mulher. Eu não pedi não, Senhor. Então ele colocou a culpa na mulher e depois, finalmente, colocou a culpa em Deus, porque foi Deus que fez a mulher. Desculpa a expressão, lá no Ceará a gente chama um caba desse de caba safado. Meu Deus do céu, como é que pode, meus irmãos? E, pois foi justamente isso que aconteceu. Né? Aí deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A transferência de culpa é outro sinal da depravação humana.
E aí eu vou usar meu próprio exemplo aqui, né? Porque eu também sou descendente de Adão. A Juliana vai lembrar. Nas vésperas da gente viajar agora, eu tinha alugado um carro pela internet, tal, um negócio muito difícil. E aí nós estávamos agoniados, rapaz, depois de um dia de muito trabalho, de muito cansado, e a Juliana estava lá do meu lado. E às vezes por outra ela perguntava alguma coisa para mim, alguma coisa, e eu... Aí eu sei, irmãos, que eu coloquei lá a data errada. E o pior é que no site não dava opção de você cancelar a reserva nem nada. Aí eu digo, rapaz, e era tudo em dólar, irmãos, tudo caro, meu Deus do céu. Aí eu fui e disse, nossa, aí fiquei decepcionado. A Juliana disse, o que foi que aconteceu? Eu disse, minha filha, você falando. Aí eu perdi e me desconcentrei. Aí ela disse, não, meu filho, você que colocou, você que apertou aqui, ó, foi o seu dedo, né? Aí eu fui e disse, é verdade, minha filha, me perdoe, a culpa não é sua, a culpa é toda minha. Porque a gente é danado, irmãos, para a gente colocar a culpa nos outros, né? Somos ou não somos, irmãos? Nós não gostamos de confessar que o problema somos nós. O problema é você. O problema é você. O problema é você. A minha vida não está dando certo, é por sua causa. Né? Rapaz, a gente gosta de apontar o dedo para os outros. Demais. Né? A gente não gosta de admitir, a gente gosta de apontar ou dizer a culpa é sua, porque nós não gostamos de admitir que erramos, nós somos orgulhosos, nós não admitimos a nossa culpa, nem assumimos a responsabilidade por aquilo que a gente faz. Em vez disso, a gente se torna igual o diabo. O diabo é que é o acusador. E nisso nós puxamos um pouco da natureza de Satanás. Lá no Jardim do Éden, Satanás é o acusador. E nós também acusamos muitos outros, quando, na verdade, nós somos os verdadeiros culpados acerca disso tudo. Isso aconteceu no caso de Adão. Será se a Eva vai agir de maneira diferente? Vamos ver aqui se Eva vai agir de maneira diferente. Versículo 13, vamos lá. Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Deus está dizendo assim, Eva, explique-se. Explique-se. Perceba que a mesma abordagem que Deus fez para Adão. Deus chegou a Adão e perguntou para Adão o que foi que Adão fez, não foi? Deus está fazendo a mesma coisa com Eva. Veja o que Eva respondeu. Respondeu a mulher. O que foi que aconteceu? A serpente me enganou e eu? Meu Deus, é incrível, a mesma coisa que Adão fez. Adão, ele colocou a culpa em Eva e Eva colocou a culpa em outra pessoa, na serpente. Eu sei que a serpente, ela foi muito sagaz, as circunstâncias muitas vezes nos ajudam para a gente pecar. Mas a verdade, irmãos, é que finalmente nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Adão e Eva poderiam negar e dizer, não quero pecar. Eu vou obedecer a Deus, e eles não fizeram isso. E assim como Adão transferiu a culpa, Eva transferiu a culpa. A única diferença foi o culpado. Para Adão, Eva era culpada. Para Eva, a serpente era culpada, não é? Isso é um dos sinais também da depravação humana. Bem, irmãos, terminamos o texto que nós lemos hoje. A pergunta que fica para nós é o que é que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina pelo menos duas coisas. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a história de Adão é a nossa história também. Se você ler Romanos no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos se tornaram pecadores. Isso é o que ele diz em Romanos 5. Em Romanos, no capítulo 3, o mesmo apóstolo Paulo asseverou que todos pecaram e todos carecem da glória
de Deus. De modo que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Todos os homens são depravados. Todos esses versículos mostram a depravação do ser humano. E eu sei que existem muitas definições maravilhosas acerca da depravação, mas eu quero resumir para você, de um modo bem simples, o que é depravação. Meus irmãos, na minha opinião, depravação é uma condição que nós temos por causa do pecado de Adão, em que nós não apenas não conseguimos parar de pecar, mas nós não conseguimos mesmo se arrepender dos nossos pecados. Em vez de parar de pecar e se arrepender dos nossos pecados, o que é que a gente faz? A gente se esconde de Deus. Não é? A gente mente. A gente coloca a culpa no outro, mas a gente não reconhece. Nós não mostramos de fato o nosso pecado. A gente prefere fugir e atirar para todo lado. Não é? Isso aqui é depravação. Quais são os pecados que hoje você está escondendo? Quais são os pecados que hoje você está mentindo? Quais são os pecados que hoje você está colocando a culpa em outros, nos céus, na terra? Quais são esses pecados? Essa primeira coisa que o texto nos ensina. Nós não somos diferentes de Adão. Nós herdamos a natureza de Adão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que ninguém jamais vai ser salvo na condição de pecador. É incompatível, Deus Santo não pode viver com o pecado. Você nunca vai ser salvo sendo pecador. Você só vai ser salvo se a graça de Deus se manifestar na sua vida e vir ao seu encontro e quebrar as cadeias do pecado. E é isso que esse texto mostra de uma maneira tão clara, e é isso que o apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 2, quando diz ele assim: Ele nos deu vida estando mortos nos nossos delitos e pecados. Então, você somente vai ser salvo se Deus vier ao seu encontro e redimir você desse estado de pecado. Por isso, pense bem a respeito disso. Como é que está a sua vida hoje? Eu quero hoje convidar você a confessar o seu pecado, a se arrepender. Isso só vai ser possível se o Espírito Santo agir no seu coração. Porque a menos que o Espírito Santo haja no seu coração, você vai sair daqui, talvez pior do que entrou, mais duro, mais endurecido, com o coração mais distante de Deus. Você vai se esconder de Deus, porque você quer evitar a nudez do seu pecado. Mas a minha oração nesta noite é que alguns de vocês possam se arrepender dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus Cristo, para a salvação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele tomou a forma humana e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas para tantos quanto receberam, Deus deu a bênção de serem esses os seus filhos, filhos de Deus. E por esses o Senhor Jesus Cristo morreu. E a Bíblia diz que antes dele ser crucificado lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que os soldados rasgaram as suas roupas e ele ficou despido, nu, pelos nossos pecados. Para cobrir a nossa vergonha, o Senhor Jesus Cristo se despiu. Para que finalmente, quando Ele vier em glória, Ele nos dê vestiduras brancas, para cobrir a nudez do nosso pecado. Hoje ainda você pode se arrepender. Hoje ainda é tempo de você se arrepender e pedir perdão a Deus. Porque no dia do juízo será tarde demais. Vamos orar, meus irmãos. Senhor,
Nesta noite nós fomos alertados a respeito dos efeitos terríveis do pecado em nossas vidas. Queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus misericórdia. Que o Senhor haja em nós, ó Deus, para que na contramão da nossa natureza, nós possamos, ó Deus, de fato nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Senhor, não permita que nós vivamos uma vida de pecado que desagrade o Senhor. Mas que hoje, ó Deus, algumas pessoas que ainda não tinham crido em Jesus, que nessa noite elas possam ter, através da ministração da Tua palavra, entendido o que é pecado, e os efeitos destrutivos do pecado, e que eles abominem a partir de agora o pecado, e possam crer no Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E é assim que eu te peço, Senhor, sê com os meus irmãos, sê comigo, é assim que eu te oro, para que hoje haja salvação em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.